Se não der, 10 para 48, por exemplo, não para esse exercício aqui. Porque nesse exercício ele está afirmando que 2 fatores de 42 dá 1764. Daí, se não der, tu está dizendo assim, ó, tu está me induzindo a um erro. Mas eu acredito que ele não está te induzindo a um erro. Tá bem? Daí tu faz, o que tu tem que fazer? Tem que fazer isso aqui e vamos lá. Tá? Daí verificar se dá o radicando. Se não der o radicando, pronto. Bom, vamos à pergunta da Marcele. Dá para fazer 40 vezes 40, depois 2 vezes 2, tem que tomar um cuidado. Tá? Essa pergunta aí é bem importante. Tá? Porque eu entendi, pelo que eu entendi, o que a Marcele está falando ali, falou isso? É a Marcele. Pelo que eu entendi, o que a Marcele está fazendo? Pegando o 42 e decompondo ele em 40 mais 2. Certo? Daí quer fazer, se tu quer pegar o quadrado de 42, tu vai pegar. Daí então ela pensou, faço o quadrado de 40, faço o quadrado de 2 e depois junto. Isso? Não, Marcele. Tu perguntou ali, ó, dá para fazer 40 vezes 40 e depois 2 vezes 2? Tu tá perguntando isso, tu perguntou isso, né, Marcelo? Sim ou não? Mas ia ser como se estivesse fazendo 2 vezes 42. Não. Fazer... Ah, tá. Eu acho que eu entendi o que tu está dizendo. 42 vezes 42. Daí fazer 2 vezes 2, fazer 40 vezes 40? É isso? O que seria isso? 2 vezes 2, 40 vezes 40? Isso seria decompor? Dá para abrir o teu áudio? Qual? Eu não estou entendendo. Abre o teu áudio, Marcelo, e tenta perguntar aí para mim. Ah, não está funcionando o teu áudio. Bom, o que eu te falo? Se tu multiplica... Eu não sei se era isso que tu estava me perguntando, tá? Se tu multiplicar 2 vezes 2 e 40 vezes 40, tu vai estar esquecendo de multiplicar 2 vezes 4 e 4 vezes 2, que é na multiplicação é o que a gente faz. Ó, tu multiplica unidade com unidade, dezena com dezena, unidade com dezena e dezena com unidade, certo? Olha só como é que... Unidade com unidade, dá 4, na multiplicação. Unidade com dezena, dá dezena, 80. Dezena com unidade, dá dezena. E dezena com dezena, dá centena, certo? Daí, quando a gente multiplica isso, a gente tem que ter todos esses valores. Daí somando aqui, daí tu vai ver quanto é que vai dar. Tá? Ó, Sônia, eu falei que 40 vezes 40 e 2 vezes 2 é igual a fazer... É que tá faltando, Marcele, é que tá faltando uma operação. Quer ver? Eu vou pegar a tua frase aqui, ó. Só um pouquinho, não escrevam mais, porque senão foge o chat ali e daí vai ficar complicado de entender depois. Não escrevam, por favor. Ó, o que tu falou? 40 vezes 40 vezes 40 e 2 vezes 2 é igual a 42 vezes 42. O que está faltando? Está faltando uma... Tu não pode usar esse conectivo E aqui, ó. Tá? Para esse conectivo E aqui, tu tem que falar uma operação. Tá?
Seria mais, tá? Agora eu consigo te responder. Então tá, ó, se tu coloca 40 vezes 40 mais 2 vezes 2 é a mesma coisa que 42 vezes 42? Não, não é. E por que não é? Justamente por aquilo que eu estava te falando assim, ó. 42 vezes 42, o que é? É 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2, unidade vezes unidade, tá? Dezena vezes dezena, 40 vezes 40, mas tu não pode esquecer dos outros, ó. Dezena vezes unidade, tá faltando, ó, mais dezena vezes unidade, vou botar o que tá faltando aqui, ó, para ser igual, ó. Dezena vezes unidade, 40 vezes 2, mais unidade vezes dezena, porque quando a gente multiplica é assim, né, ó. 2 vezes 2, 2 vezes 4. 4 vezes 2, 4 vezes 4. Está faltando então dezena vezes unidade e unidade vezes dezena, que seria 2 vezes o 40. Tá? Daí fecha. 40 vezes 40. 40 vezes 2, 2 vezes 40, mais 2 vezes 2, vai dar igual a 42 vezes 42. Conseguiu entender isso? Vou deixar mais claro aqui para ti. O que é 42 vezes 42? Tá? Então tá, dezena 4, unidade 2. Dezena 4, unidade 2, na multiplicação. Unidade, vamos começar, unidade vezes, eu vou usar assim, ó. Unidade vezes unidade, 2 fatores de 2, 2 vezes 2, unidade vezes unidade, mais unidade vezes dezena, então 2 vezes a dezena, que é 40. Agora, dezena vezes unidade, mais 40 vezes o 2, mais dezena vezes dezena. Tá? 40 vezes 40. Então, 42 vezes 42 é a mesma coisa. Primeiro esse aqui, ó. 40 vezes 40, como tu queria, tá? Duas vezes de 40 e 2 vezes de 40. Então, mais 2 vezes essa parcela aqui se repete, 2 vezes 40, porque é uma parcela de 2 vezes 40, outra parcela de 2 vezes 40, mais até aqui, ó, 40 vezes 40 a gente pode escrever assim, fica melhor, ó. 2 fatores. Ó. 2 fatores de 40, mais uma parcela de 2 vezes 40, duas parcelas de 2 vezes 40. Então, são essa parcela mais essa parcela e duas parcelas de 2 vezes 40, mais o quadrado da unidade. Daí sim, ó, quadrado de 40 mais 2 vezes 40 mais o quadrado da unidade, daí vai ser 42 vezes 42. Tu não pode dizer que 40 mais 2 e elevar ao quadrado, isso aqui é diferente do quadrado de 40 mais o quadrado de 2. Está faltando os termos que unidade com dezena e dezena com unidade. Agora tudo está explicado. É que tu me fez uma pergunta, Marcelo. É que tu me fez uma pergunta interessantíssima. É muito interessante. É bom notar isso mesmo que tu falou. Né? Tu me fez uma pergunta interessante, mas só que a gente tem que tomar esse cuidado. Né? Nem imaginei que vocês pudessem, né, estivessem raciocinando sobre isso, mas na verdade é assim que acontece.
Tá? Então tá, aqui agora sim, ó, 42 vezes 42 vai dar o quadrado da dezena, 2 vezes a dezena vezes a unidade, mais o quadrado da unidade. Isso é verdade. Nós somos evoluídos. Muito bem. Tá? Então tá, a gente ficou um tempão aqui, eu achei importante ficar um tempão nessa questão, mas é assim que funciona, tá bem? Então, 42 vezes 42 não é só pegar 40 ao quadrado e somar com 2 ao quadrado. Tem a unidade com a dezena e a dezena com a unidade, senão tu acaba esquecendo ali. Quer ver um caso bem mais fácil? Ó? 2 mais 3, tá? E se eu elevo ao quadrado? O que é 2 mais 3? É 5 elevado ao quadrado, certo? 5 elevado ao quadrado dá 25. Né? Agora, quem é o quadrado? O quadrado de 2. O quadrado de 2 é 4. Quem é o quadrado de 3? É 9. Se tu soma 9 com 4 dá 13, não dá 25. Pegar o quadrado de 2 mais o quadrado de 3, né, não é a mesma coisa que o quadrado da soma de 2 com 3. Ó. 2 mais 3 dá 5, elevado ao quadrado dá 25. E agora o quadrado de 2 é 4, o quadrado de 3 é 9. 9 mais 4, 9 mais 4 dá 13. Então isso aqui é diferente de pegar o quadrado de 2 mais o quadrado de 3. Né? Então, no caso ali do 42 vezes o 42, tinha dezena com unidade e unidade com dezena. Daí tu tem que colocar aqui no meio, né? Então tá. É bem louco isso. Muito bem. Olha só, ali no exercício 9, dica aqui, ó. Bruna confeccionou 2 cartelas de bingo para jogar com sua irmã Sara. Depois ela pintou os números a serem sorteados em bolinhas de gude, tá? Guardando-as dentro de um saquinho. Vamos ver aqui. Só deixa aqui. Acompanhe a minha leitura, por favor. Ah, meu Deus. Ó, sem outras discussões aí no chat, por favor. Tá? Acompanhe a minha leitura aqui, por favor. Bruna confeccionou 2 cartelas de bingo para jogar com sua irmã Sara. Depois ela pintou os números a serem sorteados em bolinhas de gude, guardando-as dentro de um saquinho. Sara sorteou as bolinhas uma por uma e ambas foram marcando com um X os valores em suas respectivas cartelas, até que uma delas preencheu completamente a cartela e ganhou o jogo. Observe a sequência dos números do sorteio. Então a primeira, 2, 10, 100, 64. Olha, parecem só quadrados perfeitos e cubos perfeitos também. Ah não, o 10 não é nem o 2. 100, 64, 27, 49, 16, 8, 1, 125, 25, 7 e 36. Nas cartelas abaixo, marque um X nos números sorteados de acordo com a ordem de sorteio. Tá? Quem ganhou o jogo? Então tá, ó, Bruna. Os números que ela tinha ali, ó. Eu acho que vai ganhar vai ser a Bruna. Tu acha que vai ser a Bruna? A Sara não? Então, o que tu tem que descobrir? Eu não sei, eu não calculei. Tá, tu não calculou, tá, mas o que tu tem que fazer? Tu tem que calcular, então, os valores aqui, todos os valores, e verificar quais valores conferem com os números ali, para ir marcando, certo? Ó, nas cartelas abaixo, marque um X nos números sorteados, de acordo com a ordem do sorteio. É bom tu botar a ordem do sorteio também, tá?
tá? Então, a primeira deu 2, a segunda deu 10, 100. Então, tu tem que calcular todos os valores aqui e tem que ver, e é bom colocar as ordens também, tá? Daí, para tu saber ali quem ganhou o jogo. Daí é simples, né? É um jogo de bingo, ok? Vamos ver se tem outra Dá um pergunta. palpite pra ganhar, senhor. Oi? Dá um palpite pra mim. Ah, não sei. Não sei. Só calculando. Eu teria que calcular. Não, senhor, dá um palpite, senhor. Não vou dar palpite nada. Ganhar. Não dou palpite nada. Tem que dar palpite, senhor. Não sei. Eu calculo. Para responder eu tenho que calcular. Só um pouquinho aí, gente. Tá. Ah, tem bastante exercício aqui. Beleza. Essa página aqui vai longe. Esses exercícios aqui vão longe. Tá? Problemas. Aqui, ó. Na reta numérica abaixo, escreva os números, todos esses números da sequência aqui. Eu vou colocar em foco. Tá? E para escrever, para colocar em ordem, né? Na verdade. Tá? Então, para escrever os números, tu tem que calcular. Daí, ao lado de cada um, tu calcula e bota os números, né? 4 fatores de 0, 3 fatores de 2. Tem que calcular tudo isso aqui. Tudo. Dentro dos quadrados, de acordo com a sua posição na reta numérica. Daí, os números já estão indicados aqui, ó. Tá? Mas tu vai calcular para ver quanto é que dá. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. 3 elevado ao quadrado. Tá? Esse número aqui, 3 elevado ao quadrado, ou seja, 2 fatores de 3 é o número 9. Onde é que eu vou botar ele? Eu vou colocar ele aqui, ó. Tá? Só que eu não vou escrever 9, eu vou botar o cálculo que eu tinha, né? Ó, 3 ao quadrado. Então ali no 9 eu vou colocar a origem, a operação que originou o 9, que é 3 elevado no expoente 2. Entenderam? Certo? Então, cada um deles ali, tu vai botar o próprio número associado à sua posição. Aqui embaixo está a posição dos números. Ó. Posição 0, primeira posição, né? Posição 1, posição 2. A gente não vai dizer que é a primeira posição, 0. A gente vai dizer que é a 0ª posição. Daí aqui fica a primeira posição, segunda posição, terceira. Se é que existe 0ª. Tá? Na matemática a gente usa esses termos, caésimo, enésimo, né? Até no português a gente fala, né? Tá? Muito bem, o exercício, então esses problemas aqui começam aqui. Vamos ver o exercício 2. Dona Maria faz bolos por encomenda. Geralmente seus clientes preferem bolos retangulares. Geralmente. Para atendê-los, ela utiliza uma forma retangular e corta o bolo em pedaços quadrados da seguinte forma. Não é forma aqui, é forma. Aqui é uma forma e aqui é forma. Tá? Bom, dá para saber quantos pedaços tem só calculando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? A gente sabe calcular então o total de pedaços, 4 por 9. Agora responda, quantas pessoas poderão se servir desse bolo sabendo que cada um come 3 pedaços? Tá? Então, a primeira coisa que tu vai fazer é calcular o total de pedaços e distribuir de 3 em 3 para saber o número de pessoas, certo? Agora, no item B, que é interessante, ó, se Dona Maria precisar fazer esse mesmo bolo com a mesma quantidade de pedaços, ou seja, tu tem que contar os pedaços e é bem simples. Tu tem 4 linhas, 9 colunas para calcular os pedaços. Ele quer fazer a mesma quantidade de pedaços em uma forma, só que agora é quadrada. Uma forma quadrada, o que uma forma quadrada está te dizendo? E daí tu vai ter que fazer o desenho. A quantidade de linhas tem que ser a mesma quantidade de colunas. Então, tu tem que saber o total de pedaços para transformar isso num número multiplicado por ele mesmo.
certo? Porque é o número de linhas e o número de colunas aqui tem que ser o mesmo. Daí tu consegue fazer o desenho. O que eu vou te pedir? A Sara ganhou, Marcelo, tá? Beleza? Depois a gente verifica então. Mas volta aqui para essa questão. O que a gente tem que fazer então? Para a dona Mariana, né? Mariana precisa fazer o bolo. Então tu vai precisar reorganizar aqueles pedaços de forma que o número de linhas e colunas seja o mesmo. Faz um desenho, pega a régua, faz um desenho bem bonitinho, bem medido, tá? Depois que tu fizer todo o teu cálculo. Beleza. Esse aí é o exercício, é o item B da 2. Vamos ali ver o exercício 3, que daí na quinta-feira eu corrijo com vocês. Em um sítio há 7 mangueiras. Tá? Sítio 7 mangueiras. Com as mangas. Mangueiras aqui são as árvores, né? Que tem mangas. Eu pensei que eram 7 mangueiras, aquelas para molhar o jardim. Em um sítio existem 7 mangueiras. Com as mangas de cada uma, encheram-se 7 caixas com 7 quilogramas cada. Tá? Quantos quilogramas de manga foram colhidos? Bom, primeira coisa que tem que saber. São 7 mangueiras, quantas mangas? Quantas caixas? Encheram-se 7 caixas, cada caixa 7 quilogramas, certo? Quantos quilogramas de manga foram colhidos? Daí é só calcular. De preferência, usa potenciação. Exercício de número 4. Uma mensagem foi espalhada por e-mail. Luna a enviou para Aline, Mateus e Pedro. Tá? Uma pessoa enviou para outras 3. Uma pessoa enviou para outras 3. Tá? Que a enviaram cada uma para mais 3 pessoas. Tá? E que por sua vez enviou para outras 3, e assim foi triplicando o número de pessoas. Né? Quantas vezes essa mensagem foi enviada ao todo pelo último grupo que recebeu o e-mail, sabendo que cada pessoa do grupo a enviou para mais 3 pessoas? Escreva a resposta em forma de potência. Tá? É só usar uma potenciação. Pode ir. O Davi, agora que falou comigo, Davi. Pode ir ao banheiro. Tá bem? Muito bem. Exercício de número 5. Problema 5, né? Que são só probleminhas. Roberto e Neuza tiveram 2 filhos, cada filho teve 2 filhos, e cada neto de Roberto e Neuza teve mais 2 filhos. Quantos bisnetos Roberta e Neuza têm? Faça um esquema para representar essa situação. Como é que a gente faz esse tipo de esquema? Assim, tu tem Roberto e Neuza, tá? E esses 2 aqui, tá? Tiveram 2 filhos. Daí tu pode numerar filho 1, filho 2. Tá? E assim tu vai fazendo. Ó. Filho 1, filho 2. Cada um dos filhos teve mais 2 filhos. Daí tu, claro, os filhos desse aqui vão ser netos de Roberto e Neuza. Ele quer saber os bisnetos, né? Quantos bisnetos. Tu pode fazer um esqueminha assim, certo? Pode dar nome para as pessoas também, se tu quiser. Bota nos quadradinhos os nomes, ou simplesmente letras. Daí na quinta-feira daí tu vai me falar assim, ó. Ô professor, o Roberto e a Neuza teve 2 filhos. O primeiro filho era a Adrovenilda. E o segundo filho era o Divinésio. Daí tu começa a falar, dá nome para as pessoas ali, vai ser bem legal. Dá uns nomes bem bonitos, assim, o que tu acha? Tipo, sei lá, Walt Disney. Walt Disney. Conhece? E daí ele teve um filho, o Walt Disney.
Mas, minha aula favorita. O Walt Disney, conhece o Walt Disney? O Walt Disney. Opa! Como é que é o nome do teu filho? Ah, Walt Disney. Genvilson. Com certeza. Tem o 1, 2, 3 da Silva 4. 1, 2, 3 da Silva 4. Olha ali o Alex. Walt Disney. Tem o 1, 2, 3 da Silva 4. Tem o Adrovenil. Não, a Divinésia e o Adrovenildo. Tem aqueles nomes que tu pensa que vai terminar de um jeito e termina do outro. Vandes Gerson. Não, Vandes Gerson. Vandes Gerson. Ericleise. Não, Ericleise não. Ericleriné. Não, não dá para inventar mais. Vocês ficam inventando aí. Vocês podem inventar para mim. Vai Neymar dos Santos Cunha, boa! Vai Neymar. Jubinsob. Jubinsob. Com certeza. Vai lá. Daí é tu que vai inventar, tá? Eu quero uns bisnetos com nomes assim, ó, os mais lindinhos possíveis. Tá bem? 1, 2, 3 da Silva 4 é um nome legal. Outro é aquele copiadora, xerox e... sei lá, copiadora, xerox e... sei lá, tu inventa. Quero criatividade nesses nomes. Carimbo e carimbo, pode ser. Fotocópia, isso! Fotocópia. Fotocópia é boa. Autenticada, boa. Bom, vamos lá, ó. Resolução 1. Presta atenção na resolução 1. Ó. O número de bactérias, bem parecido, ó, com exercícios anteriores ali, no exercício anterior. Os dois anteriores, né? O número de bactérias em certa cultura multiplica-se por 10 a cada 1 hora. Tá? Sor, olha esse. Sou Brasil Madeira de Lei. Olha, que nome interessante esse. Sou Brasil Madeira de Lei. Boa. Eu tenho uma piadinha para contar para vocês. Então, antes de ver a resolução, eu vou contar uma piadinha para vocês. Já vocês me lembraram. Não sei. Eu acho que eu já contei essa questão. Eu já contei essa piadinha. Tá, mas eu vou contar uma piadinha. Tá? Se eu contei, daí vocês me falam. Tinha 2 ratinhos conversando. Eu vou botar aqui. Eu não sei desenhar rato, então eu vou desenhar como se fosse uma pessoa, tá? Tinha 2 ratinhos conversando. Tá? E um deles estava fumando. Estava com um cigarro na mão, estava fumando. Coisa horrível, né? Tá? 2 ratos. Ficou horrível isso aqui. Ficou horrível. Ai. Tá? 2 ratinhos conversando e um deles estava fumando. Tá? 2 ratinhos conversando, um deles estava fumando. O nome do ratinho que estava fumando era Zé, certo? Eles estavam conversando e esse ratinho, que eu não vou falar o nome para vocês, tá? E esse ratinho aqui, vocês vão ter que descobrir o nome desse ratinho. Daí o Zé estava conversando, com um cigarro na mão, e acabou caindo uma cinza em cima do outro ratinho. O que esse ratinho aqui falou pro Zé, esse ratinho falou pro Zé aqui o seu próprio nome. O que ele falou? O Zé estava conversando e queimou
e deixou cair uma cinza de cigarro nesse ratinho aqui. E o que ele reclamou pro Zé era o seu próprio nome. Como é que era o nome desse ratinho aqui? O Zé tava. Ah, então tá, não sei o que, papapá. Daí o que esse ratinho reclamou? O que esse ratinho reclamou era o seu próprio nome. Como é que é o nome dele? Fumante? Não. Fire Pinguim Disco Panda. Gente, que isso? Que isso? Tá bem rapidinho aí. Não sabem? Não sabem? Tá, eu vou falar pra vocês. Não, ele não falou aí Zé. Ele não falou, aí Zé seria de boa, né? Não sei. Tá, vou falar pra vocês. Ele falou assim, ó. Ele falou assim, ó, pro Zé, ó. Me queimou, Zé! Entendeu? Hã? Ele falou, me queimou, Zé! Senhor! Nossa, essa foi boa. Essa era o seu próprio nome. Me queimou, Zé. Ai, ai. São umas boas, né? Voltando para a resolução, então. Não é possível, né? Eu prefiro a do pintinho. Tá, depois a gente vê a do pintinho. Vamos lá então, ó. O número de bactérias em certa cultura multiplica-se por 10 a cada 1 hora. A amostra inicial dessa cultura tinha 100 bactérias. Então, no tempo inicial, a do pintinho tá assim, Rafael. Aquela do... Não tô sentindo nada. Essa, né? Eu sei. Depois eu conto pra vocês. Outro dia eu conto pra vocês. Eu tenho que estar bem inspirado. O número de bactérias em certa cultura multiplica-se por 10 a cada 1 hora. A amostra inicial. Quando eu falo amostra inicial, o tempo está começando ali. O tempo é zero, não partir. A amostra inicial está falando a quantidade no início, quando o tempo era zero. Isso que é a amostra inicial. A amostra inicial está relacionada com o tempo inicial. O Alex está no nome ainda, né? Nos nomes.